Olá, cá estamos nós novamente para gravar mais um vídeo do nosso canal Guia dos Perplexos, em continuidade aos que nós fizemos, decifrando a Bíblia. Agora, nesse vídeo, temos tudo para compreender o que Esdras fez e o establishment, portanto, a nova situação socio-religiosa que ele criou e a nova sociedade que se estabeleceu a partir do Rabi Yehuda, 300 séculos mais ou menos, 300 anos mais ou menos antes de Jesus Cristo, com Hillel, com Shammai, com Shemaia e Abitalion, e praticamente todo o Sinédrio, com pouquíssimas exceções, e todos os rabinos. Então, Esdras ganhou a guerra. Não, Esdras ganhou a batalha. A guerra vai continuar. Deus, que é fiel às suas promessas, não anula a promessa feita a Abraão de que seus descendentes herdarão a terra. Mas como já dissemos no início, no Gênesis, aquela cadeia de patriarcas não são consanguíneos, encerrando-se no último patriarca não consanguíneo da cadeia, que é o Abraão, que antecede outro Abraão, quer dizer, o último não consanguíneo da tradição monoteísta patriarcal se chama Abraão, mas antecede outro Abraão, de 20 gerações. Então, no primeiro Abraão, que aparece na cadeia patriarcal, segundo pesquisas sérias de eruditos, 20 gerações vão decorrer até que apareça o segundo Abraão, que vai ser o pai carnal de Isaac, Jacó e por aí à frente. E Deus, como promete aos patriarcas a terra, dando Canaã como sendo um modelo que vai ser desenvolvido no feudalismo. Depois o feudalismo será derrotado pela burguesia, que é, na verdade, discipulado de Esdras, e vai ser prometido pelo comunismo, por Karl Marx, que, na verdade, é um dos discípulos de Esdras. Nós temos aqui o discipulado de Esdras, e onde eu vou colocar a minha mão e o meu dedo e aproximar ao máximo está Karl Marx, cujo verdadeiro nome era Moses Mordecai. Então, com esses novos discípulos que vão se fixar e se firmar, começando lá pelo Rabi Yehuda, que é quem faz a primeira versão da Mishnah, ou seja, do comentário, e que vão terminar construindo o Talmud, que é uma antibíblia. Então nós vamos ter 2 livros de igual valor. Nós vamos ter, de um lado, a Torá, a verdadeira lei dada por Moisés, dada por Javé a Moisés no Sinai. E vamos ter, do outro lado, deixa eu colocar os dois em igualdade de posição. O o Talmud, aqui é uma Mishnah, não é o Talmud, mas é uma Mishnah totalmente em hebraica. Então aqui teremos, portanto, a Tanakh, a verdade bíblica,
com erros, contradições, sim, mas dentro desses erros que já foram feitos por aqueles que manipularam a Bíblia, então teremos aqui a Bíblia e aqui a antibíblia. Esses dois livros vão coexistir e vão conviver a partir de Esdras. Então, a escola dele se estabelece. Infelizmente, Hillel, que tem muita coisa boa, termina contribuindo para a construção da antibíblia, mas o principal é o Rabi Yehuda, e assim, infelizmente, os planos de Deus são frustrados por Esdras. Mas dizer que são frustrados por Esdras não seria bem a verdade, já que Deus é todo-poderoso. Na briga simbólica de Jacó com o anjo, vocês devem conhecer em Gênesis, Jacó briga com o anjo antes de atravessar o rio Jaboque e segura o anjo pelo calcanhar, como segurou Esaú, e o anjo diz, deixa-me porque já está amanhecendo. E ele diz, não te deixarei, a menos que te digas teu nome. E ele diz, o meu nome tu não saberás, mas o teu nome eu te direi. Deixarás de chamar-te Jacó e passarás a chamar-te Israel, que quer dizer agarra calcanhar. Mas o anjo dá outro nome. Porque lutaste contra Deus e contra os homens e prevalecestes. Veja só. Serás chamado Israel. Vamos ver a luta misteriosa de Jacó com o anjo. Vou dizer só a vocês, não vou ler, mas fecundidade de Lia, filho de Raquel, queixas contra Jacó e Labão, está longe, Jacó volta para luta mistério de Jacó. Então, é no Gênesis, capítulo 32, versículo 23. A luta misteriosa de Jacó com o anjo antes de atravessar o Jaboque, e aqui ele recebe a mudança de nome. Não te chamarás mais Jacó, o versículo exato. Deixa-me ir, disse o anjo, pois desponta a aurora. Respondeu Jacó, não te deixarei enquanto não me tiveres abençoado. O outro perguntou-lhe, como te chamas? Jacó. Respondeu ele, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, porque lutaste contra Deus e contra os homens e prevaleceste. Pronto. Então, aqui é o resumo do que Deus já sabia que aconteceria. Israel luta contra Deus, luta contra os homens e vence, em Esdras. Então, todas as expectativas de Deus, de Javé ou de El, para que se estabeleça o pacto do Sinai, que começa com Abraão na aliança do sangue, que depois Deus vai revogar. Tanto no cristianismo o sangue deixa de ter importância, quanto no judaísmo deixa de ter importância, porque aqui é o próprio Bernard Casper que fala no capítulo Os Escribas e os Tergumim. Ele vai dizer que há duas pessoas extremamente... foram feitas por Esdras, naquela época, Bet Hamidrash, casa de explanação, ou casa de literatura, que era uma parte essencial da sinagoga. Pronto, então, quando um século depois de Esdras terminou o período persa e começou o conflito entre judaísmo e helenismo, a sinagoga tinha se tornado uma instituição fundamental no país.
os serviços religiosos eram realizados não somente aos sábados e dia festivo, como também nos dias comuns de mercado, para que o camponês que viesse naqueles dias pudesse ir à sinagoga, não só para rezar, mas também para ouvir a releitura e a reinterpretação da Torá. Esse fator permitiu a sobrevivência da vida judaica após a destruição do templo, pois naquela época a sinagoga mostrou-se preparada para tomar o seu lugar. É mais do que provável que, especialmente de acordo com o último ponto de vista, os escribas devem ser identificados com os homens da grande sinagoga, dos quais ouvimos falar na Mishnah, Avot 1, de que eles diziam 3 coisas: seja ponderado no julgamento, aumente o número de discípulos e faça uma cerca em torno da Torá. Foram os escribas que fundaram escolas e aumentaram o número de discípulos. Em particular, seguiram com meticuloso cuidado o método que fora adotado na clássica Assembleia do Povo, feita por Esdras, ou seja, o processo de leitura, de interpretação, chamado Peshat, Remes, Darash. Esse vai ser o método que vai dar as bases de uma liturgia, as bases de uma nova escritura, ou seja, uma nova Bíblia, ou, mais claramente, uma antibíblia, que se chama Talmud. Começou com a Mishnah e agora é o Talmud. Então, vamos ver que os próprios discípulos de Esdras deixaram para lá a consanguineidade, embora no Evangelho ainda existe essa briga com Jesus a respeito da consanguineidade abrâmica. Aqui já diz que Áquilas, o prosélito, e o seu targum grego. Quer dizer, então, um targum min, ou seja, Áquila já é conhecido para nós como Áquilas o prosélito, autor de uma tradução grega da escritura no início do segundo século. Não era do sangue de Abraão, mas foi incorporado e foi tão inteligente que fez um targum, ou seja, a tradução para o grego das escrituras hebraicas antes dos 70. Né? Há um outro além de Áquila. Há no Talmud muitas referências a respeito do próprio Áquilas, sua origem e sua conversão ao judaísmo. Então, outro que também se torna convertido e vai ter extremamente extrema importância é Onkelos. A passagem de Meg 3, que atribui o Targum do Pentateuco a Onkelos, diz o seguinte: sendo a inferência de que foi baseado nas velhas tradições, remontando aos últimos profetas. Mais uma vez, portanto, apesar de seu autor regular ser Jonathan ben Uziel, um discípulo de Léo, esta obra deve ser vista como produto da atividade dos escribas. Então, ele era um discípulo dos escribas. O feito de Jonathan, ao escrever esse Targum, é descrito como um ato de singular ousadia, mas, na verdade, é completado por um prosélito chamado Onkelos, né? O Targum do Pentateuco de Onkelos. Diz: Jonathan ben Uziel compôs o Targum para os profetas da boca de Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, para eles, de fato, já não havia aquela questão da descendência consanguínea de Abraão. Jesus vai aceitar isso porque é essa falta de consanguinidade que Abraão que vai permitir que nós, cristãos, hoje, sejamos filhos de Abraão. Porque os árabes são filhos consanguíneos de Abraão e os hebreus são filhos consanguíneos de Abraão. Mas começam a entrar ali prosélitos e os árabes também. Você pode se converter ao islamismo, né? Então, todas as duas religiões, como a nossa religião cristã,
aceitam conversos. Então, o pacto consanguíneo de Abraão, a ti e aos teus descendentes, sairá dos teus lombos reis e príncipes que governarão a terra, porei ao teu dispor as portas dos teus inimigos. Quer dizer, essa promessa continuará de pé. Como já disse, não é difícil de entender, a Palestina foi apenas uma amostra, o feudalismo colocou isso em prática, né? Cada feudo era a divisão da Europa em partes de terra que ficava com os vassalos, que podiam ter empregados, mas eram servos, não escravos, vejam bem. A escravidão desaparece no cristianismo pouco a pouco, e uma coisa é o servo, que tinha liberdade de casar, tinha liberdade de fazer das suas terras o que quisesse e tinha obrigações. Então não era mais a escravidão, e sim a servidão. Comparar a servidão com a escravidão seria um tema interessante para quem fosse curioso, né? O servo não era escravo, tinha condições de liberdade especial. Estava obrigado a alguns deveres que ele havia se comprometido com o suzerano. E ele, sendo vassalo, então cumpria esses deveres, mas tinha direitos. E o primeiro direito era uma grande porção de terra que ele dividisse com os seus familiares, e cada um deles podia aceitar empregados, e assim todo mundo tinha terra, e a Idade Média foi uma idade pobre, mas feliz. Não existiu a miséria, a não ser como está nos quadros de Peter Bruegel, o velho, né? Aqueles que eram cegos, aleijados e que não podiam trabalhar, mas quem podia trabalhar não passava fome. Foi o que Karl Marx disse, o ponto mais próximo do comunismo, que nada, o comunismo nunca existiu. Então, Esdras ganhou. Colocando Melquisedeque falsamente como sendo o símbolo do sacerdócio, o que ele queria na verdade era ser rei, profeta e sacerdote. E vai ser. Porque ele vai ser o chefe da grande sinagoga, ou seja, o príncipe. E colocando a dinastia de Davi como sendo a verdadeira, o Messias, a representação mais perfeita do Messias, ele também vai ter. Davi era rei, profeta e sacerdote. Então ele pega duas imagens, a de Melquisedeque, a casa do Sadeque, e a de Davi, a casa de Davi, e todas as duas exercem o tríplice munus, o de rei, o de profeta e de sacerdote. Ele convence o povo disso, e aí isso vai fazer com que o povo, obedientemente, achando que está seguindo as leis de Deus, chegue até o que o nosso Célio Silva diz. A esperança de restauração política foi pouco a pouco cedendo lugar para o estabelecimento do poder religioso. A observação de Carlos Messas não é fora de lugar. Ele diz: finalmente ocorre uma mudança de poderes. O rei é o sacerdote. Então, Esdras é ao mesmo tempo rei e sacerdote. E o profeta é o escriba. E é também profeta porque os escribas são lacaios dele. Ou, como diz Jacques Pirenne, o Estado de Judá é um grande domínio sacerdotal. O Estado sacerdotal de Esdras e do seu partido, congelado em um estatuto, por isso que eles temiam Jesus e João Batista, porque isso não podia descongelar, não podia mudar. Congelado em um estatuto, que é o Talmud, que visa permanecer perpetuamente imutável sob a autoridade soberana do sumo sacerdote e a ajuda dos seus clérigos. É nesse contexto que se acredita encaixar a perícope de Gênesis 14, a função sacerdotal de Melquisedeque. Pronto, ele fez. Então, ele ocupa o lugar de Davi, da dinastia davídica, e é, portanto, rei, profeta e sacerdote, convence o povo disso, que o sumo sacerdote, em situação de exceção, ele é rei, convence ao povo de que Melquisedeque é o tipo ideal de sacerdócio santo, que também é rei, profeta e sacerdote, e o povo passa
a obedecer a ele, num estatuto, o Talmud, que eu não tenho, mas já disse a vocês, que é o congelamento das ideias de Esdras, que vai ser a releitura da Torá e dos profetas, da lei e dos Nebiim, consubstanciada num livro que se chamará Pátria Portátil dos Judeus, e que garantiria este poder num estatuto congelado. O Talmud vale ainda hoje, ele tem vigência ainda hoje para os judeus. Ia dizer o nome dele, mas não precisa. Basta dizer que ele tem a estrela de 6 pontas numa correntinha pendurada no peito. E pronto. Esdras tinha conseguido. Tinha fundado o Partido Sionista Mundial, com o nome apenas de A Grande Sinagoga, que no Apocalipse, no livro do Apocalipse, 9 parece, vamos voltar agora à Bíblia de Jerusalém. Então, essa sinagoga de Esdras, na verdade é anti-igreja, e Jesus vai alertar os apóstolos a respeito dela, e João, o apóstolo, as visões proféticas, apocalípticas de João, e em 3, acho que é 9. Eu tinha visto ali, acho que é 9. O 7º selo, os triunfos do eleito. Bom, vou ter que ver no guia bíblico. Aqui, já deixei aberto para se falhasse, para não ficar procurando. Então, em sinagoga aqui, Apocalipse 3:9. Apocalipse 3:9. Então, Apocalipse 3:9. Aqui nós estamos no Apocalipse 2, a igreja de a carta às igrejas. Esmirna é aqui. É aqui. Ao anjo da igreja de Esmirna, Apocalipse ainda 2. Escreve assim: o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Conheço tua tribulação, tua indigência. És rico, porém, e as blasfêmias de alguns dos que afirmam-se judeus, mas não são. Pelo contrário, são da sinagoga de Satanás. Podem ler na sua Bíblia. Não tenhas medo do que irá sofrer. Eis que o diabo vai lançar alguns dentre vós na prisão para ser dispostos à prova. Então, mostra-te fiel até a morte. E depois vai dizer a Pérgamo: ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde moras, é onde está o trono de Satanás. Então, estava em Pérgamo, naquela época, o chefe da grande sinagoga, aqui já na época de João, no ano 100, portanto, longe de Esdras, mas o modelo dele. Então, tu, porém, segura firmemente meu nome, pois não renegaste a minha fé, nem mesmo nos dias de Antipas, Herodes, minha testemunha fiel, que foi morto junto a vós, onde Satanás habita. Tenho, contudo, algumas provações onde Satanás habita. Então, e assim vai. Então, a grande sinagoga é chamada de trono do diabo ou sinagoga de Satanás pelo profeta João, no Apocalipse. E aqui, no capítulo 3, 9, conheço tua conduta. Eis que pus à tua frente uma porta aberta que ninguém poderá fechar, pois tem pouca força, mas guardaste minha palavra e não renegaste meu nome. Vou entregar-te alguns
da sinagoga de Satanás, que se afirmam judeus, mas não são. Portanto, já está fora de cogitação aqui a questão consanguínea de Abraão. Judeus, mas não são. Jesus vai aceitar isso, não importa se você é descendente consanguíneo de Abraão ou não, de qualquer maneira, a questão agora é ser descendente de Abraão, como nos primeiros tempos, segundo a tradição monoteísta. Vamos ler no tempo próprio, ainda não chegou o momento dele. Mas Esdras funda a Sinagoga de Satanás, com o nome aqui de Grande Assembleia, ou Grande Sinagoga. Então, segundo uma passagem clássica do Talmud de Baba Batra, a coleção de livros bíblicos era conhecida e aceita nos dias de Esdras, o cânon. Essa descrição dá ordem dos livros e faz a distinção entre profeta e os Ketubim, Nebiim e Ketubim, mencionados sob o último título do seguinte livro, tal e tal. Lamentações, concluindo assim, os homens da grande sinagoga escreveram Ezequiel, os 12 profetas, Daniel e Esther. Esdras escreveu seu próprio livro e a genealogia do livro das crônicas. Ora, o próprio Esdras chefiava os homens da grande sinagoga. A sinagoga de Satanás, a anti-igreja. Então Esdras senta-se no trono de Satanás, inimigo de Deus, faz a antibíblia, que começa com a Mishnah e termina com o Talmud, que não é isso aqui. Aqui é uma Mishnah. O Talmud é vários volumes. Está feito. Está feito. Isso vai durar, e a briga deles com Jesus é exatamente por isso. Porque Jesus quer quebrar esse bloco. E eles não permitem. Matam João Batista, usando o idiota do Herodes Antipas, e matam Jesus, usando Pilatos, com a acusação de que Jesus está reunindo aquela multidão para se fazer rei. Pronto. Na verdade, a grande sinagoga, os homens da grande sinagoga, a grande assembleia da Babilônia, é a sinagoga de Satanás, a anti-igreja, que vai ser em 1680 o Partido Sionista Mundial, que Theodor Herzl vai usar para fazer o Estado Sionista de Israel, que tem na bandeira a estrela de 6 pontas, símbolo das divindades pagãs, que talvez Salomão até usasse, porque ele era idólatra, mas jamais podemos chamar de estrela de Davi. De Salomão, selo de Salomão, talvez sim. Então, já mostramos a vocês que Esdras, então, consegue quebrar toda a estrutura sociopolítico-religiosa, convencer o povo que todos devem obedecer aos sacerdotes, porque um sacerdote um escriba é um sacerdote, né? Só pode ser se for levita. Um fariseu é um sacerdote, porque é levita. Então, os levitas passam a ser os sacerdotes, mas a aspiração, o desejo de todo levita é ser escriba. E o escriba já é. Eles elegem um chefe, e esse chefe é o que senta no trono de Satanás e dirige a grande sinagoga, que vai tomar o nome de Partido Sionista Mundial e hoje domina o mundo. Deus mantém o seu plano. O clã de Rothschild, que são satanistas, diabólicos, dominam o mundo, ou seja, judeus que não são consanguíneos de Abraão. São judeus askenaz, ou seja, cázaros. Mas Jesus também aceita essa ideia. Quer dizer, Esdras, já na época entre ele e Jesus Cristo, já tem o Áquila, o Proseto e o Targum de Onkelos. Então já tem vários prosélitos, e eles dizem, cada vez faça mais discípulos. Quer dizer, a religião judaica, que não era proselitista, passa a ser proselitista, exatamente porque agora interessa o número,
que os judeus dispersos pelo mundo inteiro, poderosos, com relações internacionais, vão criar um poder imenso que é chamado Recal, que é a Assembleia, a anti-igreja, e aí a esta Assembleia Internacional, que Gustavo Barroso chamou a Internacional Judaica, mas não vamos confundir com o judeu sefarade, né? Como eu disse, do meu irmão muito querido, que é o rabino Meir Metzila Malamed. Então vai haver uma divisão entre os judeus, os que são judeus, que Jesus Cristo diz ali, e os que não são judeus, ou seja, embora descendentes de Abraão, esse é semita, é judeu de sangue, mas Jesus diz que há outros que não são judeus, então vai haver, vamos dizer assim, o pacto com Abraão, o pacto abrâmico, que é a aliança de sangue deixa de existir e passa a ser filhos de Abraão, como Deus, Jesus Cristo vai dizer, e João Batista também. Deus pode suscitar dessas pedras filhos de Abraão. Que pedra? A pedra que está aqui no livro de maçonaria. Cada maçom é um filho de Abraão, mesmo não sendo descendente de Abraão pela consanguinidade. E cada cristão é um filho de Abraão, mesmo não sendo descendente pela consanguinidade. A diferença entre nós e os maçons é que nós, além de sermos filhos de Abraão, não pela consanguinidade, mas pela herança de Cristo, por aderir a Cristo, seremos também sacerdotes da ordem de Melquisedeque. Poucos cristãos sabem. Então, Esdras não conseguiu usurpar o sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Embora ele dissesse que ele era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, descendente de Sadoc, né? Descendente de Sadoc, na verdade ele não tinha nenhuma ligação com Sadoc, porque ele não era um jebuseu, ele não era sadoquita. Posteriormente, a ordem do Sadec também, no ano 176, vai ser extinta na sua consanguinidade, e Jesus já é ordenado sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque por João Batista, no assim chamado batismo, na verdade a consagração de Jesus, e todos nós que somos cristãos, sendo discípulos do sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, isto é debatido, é explicado à larga na carta aos Hebreus, a importância da ordem de Melquisedeque para nós. Temos um novo sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, como disse Davi no Salmo 110, tu serás sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós somos a ordem de Melquisedeque. Isso os maçons não são. Eles são descendentes de Aram Abif. Então, a descendência deles, arameus ou aroneus, aronitas, como eles quiserem, mas não são descendentes, não são sacerdotes da ordem de Melquisedeque. Nós somos. E aqui, portanto, a longa lista que se faz dos sacerdotes da grande sinagoga, membros da grande sinagoga, que é onde consta Karl Marx, Lenin e outros, na verdade, são a anti-igreja, são a sinagoga de Satanás. E quem assina o livro, que está caindo aos pedaços, hoje eu vou conseguir mostrar a vocês. O editor Ortiz. Paciência, paciência, paciência. O autor, Jacob Ginsberg. Estão vendo aqui, ó? Autor, Jacob Ginsberg. Ortiz é o editor. Então, isso aqui é o mesmo que isto aqui. Censurado, reeditado.
mas é a mesma coisa. Mas eu quero guardar os dois. Eu quero guardar os dois. Época rabínica, a partir de Eleazar ben Calir, Sadia ben José, Shazai e vai por aí, quer dizer, logo depois de Esdras, os primeiros depois de Esdras. Depois nós temos aqui os demais seguindo esta listagem. O livro é velho, mas é importantíssimo. Aqui tem datas e nomes. Aqui também tem datas e nomes. E, finalmente, aqui também tem datas e nomes. Então, são esses os descendentes de Esdras, que agora já, quer com o nome de comunismo, quer com o nome de sionismo, né, na verdade é o sionismo. O Partido Sionista Mundial é a maior força política e econômica do mundo, chefiado por aquele que se senta no trono de Satanás, Lord Nathaniel Barão de Rothschild. É o atual, mas o bastão é passado de mão em mão. Já vimos aqui então a assinatura do ator Jacob Winsberg, já vimos a assinatura do editor Edgar Ortiz. Então a obra é de 1948, ao mesmo tempo em que era criado o Estado de Israel, mas eles não sabiam e fizeram um livro antes, publicado na mesma data, por mera coincidência. Então, é o mesmo que isto aqui. E eu vou usar os dois. Porque esse aqui não dá para fazer muita coisa com ele, que ele se quebra. Entretanto, nós vimos aqui, na época medieval, Dom Isaac Abravanel, que é o tataravô do Silvio Santos, que nunca foi o menino pobre da Lapa, nem foi o vendedor de quinquilharias na Rua da Alfândega, sempre foi muito rico, porque ele vem de uma família de tesoureiro dos reis. Riquíssima. E ele é sionista, portanto a fortuna dele está garantida. Vamos encontrar também aqui, vou procurar no índice para vocês não esperarem muito, mas vamos ver aqui, ele é famosíssimo e é considerado um dos grandes na confecção do Talmud. Então, Dom Isaac Abravanel. É outro livro, ó. Aqui não é mais este. Este é a edição de 48. A edição deste é de 1964. 48, 64, mas são o mesmo. Simplesmente aquele não está censurado e esse aqui já está censurado. Mesmo assim, não tiveram como tirar as regras de interpretação modificadas por Esdras, e é aqui que está. Os sábios, rabinos, intérpretes da lei usavam a palavra pardes. Tira as vogais, fica P de pechate, R de remes, D de darash e S de sod. Sod quer dizer o sentido da escritura que torna um homem santo. Portanto, aquele que descobriu Sod não fala nada, silencia. É um mestre que, como Abraão, teve a intimidade com Deus. Chega, né? Então, aí tudo começava, como eu disse no vídeo anterior, de Peshat, o texto literal. A partir do texto literal, Abraão levou o filho para sacrificar. Esse é o texto literal, não podemos duvidar disto. Deus queria provar a fé dele. E ele vai sacrificar o filho quando o anjo segura e diz, chega. A fé precisava ser completada pelas obras, e São Judas Tadeu. Portanto, a suposta morte de Isaac, que não chega a acontecer,
mas Jesus faz isso de fato, nos oferecendo em sacrifício seu filho unigênito. Então Abraão aí é uma figura, né, do sacrifício do Calvário. Isaac é Jesus, Abraão é Deus Pai. Então tem um valor escatológico o sacrifício pedido a Abraão. E aqui então, da palavra pardes, Esdras só vai tirar darash, que é o sentido subjetivo. Peshat é o sentido literal, remez é o sentido moral. Portanto, Abraão tem uma moral enorme diante de Deus, porque Deus pediu o filho único e ele deu, porque matá-lo-ia. Mas Esdras não vai querer, ele não parte de Peshat para Darash. Ele parte de Darash para Peshat, faz o contrário, como eu já disse a vocês. Ou seja, para que um rico não tenha obrigações com o pai e a mãe, ele vai agora, com essa ideia que é o que ele quer, ele vai procurar na Bíblia um texto que dê suporte a isso. Então a Bíblia será apenas o pretexto para o texto que ele colocar no Talmud. Não somente assim, mas não farás nada no dia do sábado. Ele vai alegar isso, os escribas, para Jesus Cristo. E Cristo diz: hipócritas, qual de vocês, se o filho, ou um boi, ou um jumento, ou um camelo cair num buraco em dia de sábado, não vai chamar os seus amigos, parentes, e para poder tirarem-no dali? Isso é trabalho. Se vocês trabalham em dia de sábado para salvar a vida de um boi ou de um jumento, que é da sua posse, eu não posso trabalhar em sábado para curar um filho de Deus, salvar um filho de Deus? Aonde ireis com as suas hipocrisias? Para o inferno. É o que Jesus vai dizer claramente nos ai, e vou dizer apenas aquele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. A religião aqui já tinha se tornado proselitista. Mas quando conseguis conquistá-lo, vós o tornais 2 vezes mais digno do inferno do que vós. 2 vezes digno do inferno, quer dizer, do que vós. Vós já sois digno do inferno. E o seu discípulo será 2 vezes mais merecedor do inferno. Ele não é mole. Então, na discussão dele com Abraão, na discussão dele com os judeus, onde ele fala de Abraão, ele diz claramente: vós sois filho de Satanás. Vou ler para vocês então por causa disso. Vou ler só o pedaço que nos interessa. Disse Jesus aos judeus que nele haviam acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos. E os escribas tinham os discípulos dele, de Esdras. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí ele diz: e que história é essa de libertarás? Somos posteridade de Abraão, a quem invocam o sangue. Mas já não ligavam mais para isso na verdade. E jamais fomos escravos de alguém. Como pode dizer que vós nos tornareis livres? Jesus lhe responde: em verdade vos digo, quem comete o pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece na casa, mas o filho permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, tornar-vos-eis realmente livres, filhos de Deus, não mais por consanguineidade com Abraão. Sei que sois consanguíneos de Abraão, mas procurais matar-me, porque minha palavra não penetra em vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvis do vosso pai. Responderam-se: não temos outro pai a não ser Abraão. Prestem bem atenção. É João 8, do versículo, capítulo 8, do versículo 31 adiante. Mas Jesus diz no 38, eu falo o que vi junto do Pai, vós fazeis o que ouvis do vosso Pai. Eu obedeço as palavras do meu Pai, vós obedeceis as palavras do vosso. E eles dizem, não temos outro Pai a não ser Abraão, nosso Pai Abraão, e Jesus Cristo. Jesus diz, se sois filho de Abraão, praticai as obras de Abraão. Vós, porém, procurais matar-me. Já estava armado todo o plano. A mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Ele insiste. Disse-lhe então, não nascemos de prostituição. Somos
Temos um só pai, Abraão. Disse Jesus: se Deus fosse vosso pai, Abraão era aqui a imagem de Deus, amar-me-íeis, porque saí de Deus e dele venho, não por mim mesmo, mas porque ele me enviou. E por que não compreendeis minha linguagem? Porque não podeis escutar a palavra que vos digo, pois vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis realizar o desejo de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele mente, faz o que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quer mais? Mentirosos e assassinos, na cara deles. Descendente de Abraão segundo o sangue, isso vós mesmos já dizeis que não tem importância. Por isso, Áquila, o prosélito, está com a bola cheia. Onquelos e outros, eles tinham vários prosélitos que eram famosos porque se dedicavam tanto ao judaísmo que se tornavam famosos dentro do judaísmo. Logo, agora eles invocam a consanguinidade de Abraão, mas não podem invocar a consanguinidade com Melquisedeque. Porque o último descendente de Melquisedeque morreu, Onias III, no ano 175, 176 a.C. E Onias IV morreu no exílio em Elefantina. Onias III em Dafne, Onias IV em Elefantina. E aqui, o próprio Bernard Carter vai dizer que os homens da grande sinagoga foram descobertos, mentira, por Salomon Chester. Mentira. Porque Salomon Chester descobriu, não foi os homens da grande sinagoga. Ele descobriu, foi o escritório de Onias IV, no Egito. Não sei agora onde é que está, mas eles dizem aqui. Então, os homens da grande sinagoga eram a igreja de Satanás. E então, ele vai citar Chester aqui, vai citar Akiva, e vai dizer, achei agora. Muito pouco se sabe acerca da tradução grega de Onkelos porque ela se perdeu, e somente nos tempos modernos foram recuperados fragmentos da obra entre os achados de Chester na Guenizá do Cairo, que era o escritório do último sadoquita consanguíneo vivo, do qual se conclui que essa foi uma tradução bastante literal do texto, o que Esdras não queria. Por outro lado, há no Talmud muitas referências a respeito do prosélito Álitas, Áquila, sua origem e sua conversão ao judaísmo. Então, Chester descobre um escritório no Cairo que tinha sido dado pelo faraó a Onias IV. Morto Onias III, morto Onias IV, acaba-se a dinastia consanguínea do sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Será necessário aparecer outro miraculosamente, e quando aí existem os sacerdotes, mas o sumo sacerdote, que era consanguíneo, não existe mais. Jesus será se tornado sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, segundo está na carta aos Hebreus. Então, agora, os discípulos da sinagoga de Satanás, da grande assembleia, da anti-igreja, da igreja de Satã, vão fazer o restante da obra deles. E o restante da obra deles será conquistar a maçonaria, criando aqui uma grande mentira. O autor é espanhol e diz: de Noé a Irã, a Gênesis do terceiro grau. Ou seja, o grau de mestre agora na maçonaria é um dogma. É a morte e ressurreição de Irã, mas não era Noé. Aqui está em espanhol toda a história, portanto, facílima de ver. Então, não tinha nada a ver com Irã, mas Irã é colocado porque Irã faz parte da grande sinagoga, da sinagoga de Satanás. Então,
A origem noaquita da maçonaria está em vermelho, mas dá para vocês lerem. A origem noaquita da maçonaria, que depois vai se tornar iranita, iramita, ou seja lá como for. E aí há um dogma na maçonaria atual, que esse dogma não é do safado, do canalha, do Anderson, é posterior a ele. Então, não está nas constituições de Anderson o grau de mestre ser feito segundo a lenda de Irã. Aqui era ainda a lenda de Noé, mas já está dito aqui que Deus é aquele que você eleger como Deus, tanto faz. Desagulier assina e Anderson assina. E está dito, embora nos tempos antigos cada um tivesse que obedecer à religião do seu soberano, agora achamos melhor que cada homem seja livre e eleja o Deus que quiser. Já li isso para vocês, né? Já li para vocês. Portanto, o Deus que cada homem quiser pode ser o diabo. Constituição, história e ordens, regras e usos da justamente honorável fraternidade dos franco-maçons aceitos, não são artesãos. Exatamente essa foi a revolução. Maçom quer dizer pedreiro, construtor. E aqui nós temos maçons aceitos. Os pedreiros foram mandados para fora das lojas. Acceptados em espanhol quer dizer aceitos. Aqui já temos, então, no capítulo 1, a destruição de Deus. No capítulo 1 da Constituição, a destruição de Deus. Então, o maçom vai escolher o Deus que quiser. Não importa se ele é Deus ou não é Deus, ou é Satanás. Contanto que ele não seja um estúpido ateu, que aí a grande loja de França vai distinguir as duas palavras. Pode ser ateu, mas não pode ser estúpido. E aí o ateísmo, que era proibido pelas constituições, porque era entendido que todo ateu era estúpido, porque um homem que não é estúpido, automaticamente ele aceita a existência de Deus. Então vão separar, meu Deus, capítulo 1 da Constituição de Deus, já achei. Pontos capitais, de Deus e da religião. De Deus e da religião. O maçom está obrigado, por seu caráter, a obedecer à lei moral e, se devidamente compreender a arte, não será jamais um estúpido ateu. Um ateu estúpido. Pode ser um ateu, mas não pode ser estúpido. Interpreta hoje assim a grande loja da França, botando o Código Civil no lugar do altar dos juramentos. Embora antigamente, nos tempos antigos, os maçons estavam obrigados a pertencer à religião dominante em seu país, qualquer que fosse, considera-se hoje muito mais conveniente, não é segundo a tradição, obrigá-los tão somente a professar aquela religião que todo homem aceita, a sua, a que você criar, deixando a cada um livre em sua individualidade para opinar. Quer dizer, hão de ser homens próbos e retos, de honra e honradez, qualquer que seja o credo e denominação que a distinga. Desta sorte, a maçonaria sacrifica a verdade pela fraternidade, o que não pode ser. Pode haver a fraternidade com a religião. É só cada um respeitar a religião do outro. Eu costumava fazer uma reunião entre várias pessoas, budistas, testemunhas de Jeová. Meu principal amigo e adversário era batista, e nós discutíamos religião, e ele continuava batista, eu continuava católico. E o engenheiro, que era testemunha de Jeová, não lembro agora o nome, continuava testemunha de Jeová, e eu católico, e Maurício batista. Então, podemos tranquilamente, né,
Se somos filhos de um só Deus e reconhecemos isto, somos irmãos. Se somos irmãos, somos fraternos. Acabou. Tanto o Testemunho de Jeová, quanto o Batista, quanto eu, aceitarmos Jesus como nosso Salvador. Pronto. Isso tornava todos nós iguais e não havia discordância de opiniões, mas não havia querelas, nem havia brutalidade, né? Então, o que foi que fizeram? Tiraram isto, além de tirar a lenda de Noé, ou a lenda de Osíris, está aqui. Abaixo estão os estatutos e regulamentos da Sociedade do Mestre Maçom e dos Mestres Carpinteiros, feitos em honra de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, da Virgem Maria e de todos os santos, para a honra e felicidade de Bolonha. Ou seja, isso aqui se chama Carta de Bolonha, de 1248, da era cristã. Eles colocam era vulgar, obedecendo já aos judeus. Não é vulgar, é cristã. Então, os estatutos de Bolonha mostram que o mestre jurava ser maçom em nome de Cristo. Nós, mestres maçons ou mestre carpinteiro, pertencente à sociedade do dito mestre, juramos em honra de nosso Senhor Jesus Cristo, da Virgem Maria e de todos os santos, em algumas outras, em alguns estatutos diz, e da Santa Madre Igreja, mas Desagolia queimou tudo, mas tudo foi recuperado. As ordens do magistrado e de todos que governam a cidade de Bolonha. Então, isso foi jogado no lixo? Não. Isso Desagolia queimou. Mas, como a verdade permanece, ele teve o trabalho de queimar e teve o trabalho de ver hoje no túmulo onde ele está, ou no inferno, um espanhol escrever que a lenda original era de Noé e depois fizeram de Irã, porque Irã é hebreu, mas Noé também é hebreu. Não sei, mas acontece que Irã construiu o Templo de Jerusalém, que é o grande sonho, segundo diz Elifa Levi, de todos os judeus universais. Pronto, então ficaremos aqui. E assim vai se mudando, e cada vez mais Deus mantém a sua promessa. A terra foi herdada pelos judeus, Ashkenaz e os Sefarade, que traíram os seus pais, os seus ancestrais, porque há alguns Sefarade safados que foram lá. E também os Sefarade, que estão como meu irmão, Meir Messila Malamed, né, fiéis à Torá. Também tem muitos Ashkenaz que se agregaram a ele. Então não podemos dividir judeus, Ashkenaz de judeus sefarad, judeus cázaros de judeus semitas, também isso seria uma injustiça. Então, há judeus Ashkenaz que são safados e se passaram para o lado dos do lado dos sefaraditas, desculpa, há judeus Ashkenaz, sefarades, safados, que passaram para o lado dos cázaros, e há judeus Ashkenaz santos que passaram para o lado dos sefaraditas ou semitas. Então, jamais podemos fazer uma divisão. O que podemos fazer é o que diz Paulo na sua carta: nós somos o novo Israel de Deus. Então há dois Israel. O Israel satânico, que brigou contra Deus e venceu, porque hoje, né, os cázaros dominam o planeta, portanto, os planos de Deus são imutáveis e ele não renega seu juramento. Juro dar a Abraão e a sua posteridade esta terra. Os cázaros são judeus porque são descendentes de Abraão segundo a fé. E nós somos judeus também porque somos descendentes de Abraão segundo a fé em Jesus Cristo e a sua mediação. De qualquer maneira dá no mesmo. Então não há mais, todos somos judeus. Agora há um Israel de Deus e um Israel satânico. Como Jesus Cristo diz: eu falo o que ouvi do meu Pai, Deus. Vós falais o que ouvi do vosso pai, o diabo, porque quereis matar-me e dizeis que não, obedecendo assim ao vosso pai, o diabo, que foi assassino e mentiroso desde o princípio. Olha, na cara deles. E o que é que eles dizem? Isso são os discípulos de Esdras da época de Cristo. E Jesus está dizendo ali,
condenando toda a obra de Esdras. Sinagoga de Satanás, diz o discípulo amado na ilha de Patmos. Jesus diz, filhos do diabo e amantes de toda mentira. É por isso que eu luto contra eles. A luta continua. Jesus há de vencer. Ele virá e conduzirá o seu povo à vitória. Deem o seu like, inscrevam-se se quiserem, façam o comentário e até a próxima. Acho que esclarecemos mais um pouco os dois vídeos anteriores. Até o próximo.